Todo mundo tem uma fase que teve um surto, crise de ansiedade. Quero falar hoje qual foi a minha. Oi, futuros imigrantes, aqui é Sami Farias, no canal Sami na América. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que, com certeza, se você é um imigrante, é um futuro imigrante, está nos planos aí migrar, com certeza teve uma fase mais difícil que você passou. Embora todas as fases sejam difíceis, né? No processo imigratório, uma coisa eu tenho certeza se você vai ter uma questão, uma fase mais ansiosa, qual vai ser, como vai ser, quando vai ser, porque vai acontecer. Até esses dias uma pessoa me escreveu assim, né, um comentário, se você é psicóloga e ficou ansiosa, imagina a gente, né? Gente, nós terapeutas somos pessoas como todos vocês. Não queiram acreditar, pelo amor de Deus, que o terapeuta, né, não tem problema, que o terapeuta não tem questões. É igualzinho a todo mundo. A única coisa é que nós somos preparados para ouvir. A gente tem uma escuta diferenciada, sem julgamento, e que ali no ambiente terapêutico a gente consegue fazer o nosso trabalho da melhor maneira para que você se encontre. Mas não queira achar que nós não temos nossas questões, né? Lógico, a questão não é ter a ansiedade, estar ansioso, né? A questão é como você faz com ela, o que você faz com ela. Essa é a questão. Dito isso, vamos lá. Eu posso falar do meu processo de imigração, que é pro visto EB2NW, que é o que eu estou imigrando. E para este visto, nós temos algumas fases. Então, a gente eu vou separar aqui em 3 fases. Então, a fase 1, que é o pleito imigratório, né, o formulário do I-140 que a gente manda. A fase 2, que é a fase do NVC, que é para mandar documentação, documentos civis. E a terceira fase, que é aguardar a entrevista, que é onde eu estou fazendo entrevista, já podemos imigrar, né? Entrevista, exames médicos e tal. Aqui eu tô falando da minha opinião, da minha experiência. Inclusive, eu quero deixar claro aqui no canal que eu não sou advogada, já falei isso milhares de vezes, não sou advogada, o que eu passo aqui, e também não tenho a intenção de ensinar alguém a como conseguir o visto EB2NW, o que tem que fazer, e ali. São dicas que eu fiz com o meu processo, então que eu consigo ajudar nesse sentido. Então aqui a minha ideia do canal, nesse início inclusive, é passar a minha experiência, através da minha experiência, poder ajudar algumas pessoas que, como eu, quando comecei, lá no final de 2020, começo de 2021, as minhas pesquisas não tinha nada. Então hoje tem muitas pessoas fazendo, né? Tem bastante material, bastante conteúdo para quem está começando, mas na minha época eu não tinha. E a minha ideia é justamente compartilhar as informações da minha experiência. Basicamente isso, tá? Então, as pessoas que já puderam ter contato comigo um pouco mais fora aqui, né, só do YouTube, acho que puderam perceber, né, que eu gosto de compartilhar, que eu gosto de trocar informações, de conectar pessoas. Eu amo fazer isso. Então aqui eu estou também fazendo isso, compartilhando com vocês para poder ajudar nessa fase tão difícil e muitas vezes tão solitária, né? Na minha opinião, dessas 3 fases do pleito, para mim o que foi mais difícil foi a primeira fase. Mas não só para aprovação do I-140. Antes disso, para montar o pleito, eu já falei em alguns vídeos para vocês que eu tive que convencer o meu marido que olha, dá, né? É provável que dê e tudo mais, porque quando eu falei para ele do valor, realmente é um valor que assusta, né, gente? E naquela época eu não tinha a menor condição de fazer sozinha. Hoje eu acho que eu teria, de tudo que eu já conheci, de tudo que eu já sei. Mas naquela época não. Então eu precisava de todo o contexto aí do advogado e tudo mais, que é o maior valor, né? E assim, não tem nenhuma certeza que vai dar certo, então era um tiro no escuro, né? E ele, não sei, será e tal, então eu tive que convencer, porque era um sonho nosso que a gente tinha há muito tempo, mas a gente não estava encontrando meio de ir, né? Como eu falei para vocês, ele já trabalhou 22 anos numa empresa americana e não tinha tido oportunidade, não deu certo, tiveram algumas tentativas, mas não efetivou para que ele fosse, né? Então eu entendi ali
que eu tinha que fazer pelas minhas forças. Então, aquela parte para mim eu acho que foi mais estressante. E aí tem a parte de montar o pleito. Isso também foi bem estressante, porque é muita coisa, é muito documento. Porque às vezes falando aqui parece simples, né? Mas só quem montou já, não quem está montando, quem montou pode falar, olha, é punk, não é fácil. São muitos documentos, tem que parar mesmo de se debruçar e pensar, porque assim, não é só simplesmente, gente, ter a graduação, 5 anos e tentar. Não é isso. Eu penso que o mais importante de tudo não é só o seu background, e também o que você vai fazer. O que você vai levar de benefício para os Estados Unidos, né? Tudo isso gerou muito estresse, foi uma fase bem difícil, sabe? Foram 9 meses montando esse processo. Então, foram 9 meses angustiantes. Por quê? Eu não podia falar para absolutamente ninguém. Ninguém. Só quem sabia era eu, meu marido, meus filhos mal sabiam o que estava acontecendo, assim. A gente falava o que a gente queria, tudo, mas nada efetivo, porque, né? Só depois que realmente as coisas foram se ajeitando, enfim, quando a gente aplicou é que a gente foi colocando isso no coração deles, né? Então, pra mim, foi bem difícil essa fase. Bem difícil. Porque agora você vai ver como é duro, né? Você vai sofrer na pele. Você vai sofrer muito. Dificilmente você vai parar de chorar. Com muitas crises de ansiedade. Eu acho que eu lidei bem com essa fase, embora seja difícil. Fiz tudo o que eu poderia fazer, tudo que eu sei de teoria. E sempre na terapia. A minha terapeuta era uma das únicas pessoas que sabiam das coisas que estavam acontecendo, enfim. Quando a gente foi aprovado, foi um alívio, né? Lógico, aquela coisa toda e tal. Baixou um pouco a minha ansiedade, porque, poxa, foi aprovado, agora é só... Eu achava que ia ser super rápido, né? Que a gente foi aprovado em agosto do ano passado, já fez 1 ano de aprovação, gente. Eu achei que, naquele momento, fosse alguns trâmites de verdade. Eu não sabia que tinha aquela fase do NVC ainda, que... Ah, tá, foi aprovado, agora eles vão chamar pra entrevista. Aí teve, né, esperar para o NVC, foram 161 dias para enviar meu caso para o NVC, que não está acontecendo hoje, então se você está aplicando hoje, fique tranquilo, porque eu não vi nenhum caso acontecer de 2023, sabe? Só mesmo 2020, 2021, 2022, aconteceu muito isso, de ficar muitos dias da UCAS para o NVC. A gente estava bem até um determinado momento que surgiu uma oportunidade para a gente poder ir, e não deu, né, óbvio, porque a gente ainda não tinha o documento. Aí ali gerou um pouco mais de ansiedade e tudo mais e tal. E agora, nessa fase que eu estou, né, depois do NVC e tudo, eu fiquei um pouco angustiada quando o Visa Bulletin foi retrocedendo, porque comecei a ficar lá para trás, né? Porque, de fato, que já falei aqui para vocês também, que eu queria muito matricular as crianças na escola agora, em setembro, que começa o ano letivo, mas não deu. Então agora, eu tô com o coração muito em paz, tô tranquila. Visa Bulletin andou um pouco, e aí agora eu estou dentro, né? Tô só aguardando realmente a entrevista, e a gente já decidiu ir o ano que vem. Então, pra gente, independente se sair entrevista em outubro, novembro, dezembro, de qualquer forma, a gente já decidiu ir o ano que vem pra organizar todas as coisas, enfim. Então, agora meu coração tá em paz, de fato. Tem que trabalhar muito a mente, tem que trabalhar muito todas essas questões de angústia, de ansiedade e tentar, gente, de fato, viver o hoje. Então, o máximo que você puder. Às vezes pode ser uma frase clichê, mas não é. Agarre-se nisso. Tente viver o hoje. Faça o melhor como se fosse o último dia que você está vivendo hoje aqui, né? Na sua casa do Brasil e tudo isso. Então, às vezes, na ansiedade, naquela já vai, vamos e tal, não sei o que lá, a gente acaba fazendo coisas que de repente nem precisaria. É muita correria, é muita coisa para organizar, muita coisa. Não só do processo em si, porque agora já foi, a gente não tem mais o que fazer. Agora é só o que vai dar trabalho pra gente é fazer o exame médico e até a entrevista. O que fazer com as coisas, vender em que momento. Lógico que muitas coisas eu já vendi, já queria me desfazer mesmo, quando eu vim para esse apartamento, tudo, não tem problema. Mas uma coisa muito importante que o NVC traz na carta dele, se você ainda não foi para a segunda etapa, ele deixa bem claro, assim, não venda propriedade
É lógico que não vai falar de objetos, né, gente? Não venda seus móveis. Você faz o que você quiser com seus móveis. Se quer trocar sua casa inteira, você troca. Né? Se me der a louca, quiser trocar minha casa inteira, eu troco e tá tudo bem. Não é sobre isso. Mas ele fala, não venda imóveis, não saia de emprego até ter a entrevista, né? Então isso a gente fez muito bonitinho. Nós não vendemos nada, nós não saímos de emprego, nada disso, porque a gente quer ter ali no passaporte o visto estampado e aí sim dá pra gente fazer essas coisas. A gente não pretende vender apartamento também, então tá tudo bem. Então tomem cuidado com isso também, tá? Porque nessas andanças aí, né, de YouTube, a gente conversando com várias pessoas, eu vi que as pessoas, muitas vezes pela ansiedade, assim, desesperada de ir logo, acaba fazendo muitas coisas que depois acaba se arrependendo, né? Eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual é a fase que você está do seu pleito imigratório e qual foi a fase mais difícil para você, de mais estresse, de mais ansiedade. Eu te convido também a fazer terapia. Se você não faz ainda, procure uma terapeuta. Eu fico à disposição também, né? Lógico. Mas procure uma terapia. Existem vários tipos de terapia, não só com psicólogos. Eu não vou puxar sardinha só pro meu lado. Mas procure alguém para conversar, alguém que você possa desabafar, falar do processo. Muitas vezes a gente fica em silêncio, né? Não fala para ninguém. Então, se cuide. Cuide da sua mente nesse processo tão importante que vai mudar a sua vida e que daqui a pouco a sua vida vai ser completamente diferente e, de repente, muito melhor do que é hoje. Então, para isso, cuide da sua mente hoje. Cuide do hoje, gente. Curta o vídeo, se inscreva no canal, assine o sininho se ainda não acionou. E, se puder, compartilhe esse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!